Minha amiga e meu amigo, eu resgatei uma entrevista do diretor do Instituto de Pesquisa Genial Quast. Esse diretor ele dava uma entrevista para um dos programas da Globo News. Esse vídeo não é recente, ele tem aproximadamente uns 20 dias, essa entrevista. E eu resolvi resgatar porque entendo ser um assunto muito atual que vale a pena discutir. Assista com bastante atenção esse vídeo, depois eu volto com os comentários. Porque eu ouço muito no mundo bolsonarista e no mundo ligado ao governo a avaliação que está sendo cada vez mais comum de que Bolsonaro pode ser beneficiado do ponto de vista eleitoral, embora ele esteja inelegível, mas assim, em termos de popularidade, com esses vários processos envolvendo ele. Essa visão de que Bolsonaro é perseguido, que a família Bolsonaro é perseguido pelo sistema. Muitas coisas foram acontecendo muito negativas para o Bolsonaro e ele se manteve esse tempo todo com praticamente a mesma popularidade que ele tinha no ano da eleição, ao final da eleição. Não muda, o apoio a Bolsonaro não muda, o bolsonarismo é muito resiliente. Então, de fato, pode ser que eleitoralmente tudo isso, se não fortalece, pode ser que mantenha o nível de apoio que Bolsonaro já tem, que já é muito forte na sociedade. Pois bem, minha amiga e meu amigo, a discussão dessa matéria é a respeito de Bolsonaro, o seu crescimento político e o não encolhimento político em virtude desse bombardeio de fake news, de perseguição, de cerco da imprensa, poder judiciário, partidos de esquerda, sabotadores. Nada disso consegue abalar a credibilidade, o prestígio e o capital político de Bolsonaro. Mas eu vou explicar por que esses dados que o mantêm de forma sólida acontecem. Para começar, os apoiadores de Bolsonaro, do qual eu me incluo, são pessoas que pensam na coletividade e não no individual. São pessoas que não pensam em vantagem própria, muito pelo contrário. Como já foi provado, enfia a mão no próprio bolso para tirar os seus recursos para financiar eventos que seja pró-Bolsonaro. Apoiador de Bolsonaro não age como eleitor, como cabo eleitoral, age como soldado, fiel, por acreditar na ideologia, por acreditar que ele está no caminho certo e que Bolsonaro é o líder a conduzir esses apoiadores rumo à ordem e o progresso. Repito, quem caminha com Bolsonaro não pensa em benefício pessoal, muito pelo contrário, tira do próprio bolso para bancar a causa. Isso já está provado. Então, o sonho, eu falo porque eu conheço, falo porque eu estou no meio. O que a gente acredita é num Brasil melhor, mais justo. A gente acredita que para isso acontecer, a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição. Nós passamos a vida toda, eu tenho 57 anos de idade, nós passamos a vida toda sonhando com aquilo que parecia ser uma utopia, ou seja, um sonho muito distante. Ter um presidente honesto, patriota, que se preocupasse com a família, que se preocupasse com o Brasil, que pregasse o patriotismo. Esse cara apareceu em 2018, Jair Messias Bolsonaro. E a gente entende que, ao parecer, a gente não pode abandoná-lo, deixá-lo falando sozinho na curva e entregue aos leões, que é esse sistema que está aí para solapar, para intimidar, para sugar o Brasil e os brasileiros. Muitas coisas aconteceram que se fosse com outro líder,
com certeza já teria uma debandada. Mas não, nós continuamos firme, forte, porque a gente acredita na causa, acredita no Brasil mais justo. E a gente não quer abrir mão desse líder que tem as qualidades que a gente sempre sonhou, as quais eu mencionei. Deixar Bolsonaro falando sozinho, virar as costas para Bolsonaro, seria um ato de covardia. Enquanto outros líderes surgiram para se servir do Brasil, Bolsonaro surgiu para servir o Brasil e os brasileiros. É o camarada que quase perdeu a vida por causa do nosso país e do nosso povo, do nosso sonho. Quando chegou no governo, poderia estar muito bem, poderia estar amado pela direita, amado pela esquerda, amado pela imprensa, amado pelo judiciário, pela classe política, pelo sistema. Bastava que ele comprasse todo mundo, tirasse dinheiro do caixa e desse para todo mundo, como outros presidentes fizeram, que ele ia surfar, eleito, reeleito, e indicar quem ele quisesse. Mas não, em nome da causa, ele resolveu peitar o sistema, não se vender, resistiu, e olha que o cerco foi infernal. Então, por que abandonar esse cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é Bolsonaro que precisa dos brasileiros. São os brasileiros que precisam de